Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam saudáveis aí, animados para esse final de semestre. Louco para poder reencontrá-los aí pessoalmente, nada como uma aula presencial, né? Bem, hoje nós definitivamente terminaremos o tema posse, graças a Deus, eu também não aguento mais falar disso. Nós vamos estudar na aula de hoje os demais efeitos da posse. Se vocês se recordam, há algumas aulas atrás, quando nós começamos a estudar os efeitos da posse, eu disse a vocês que a posse produz 5 efeitos principais. O primeiro, que é a proteção possessória, que se dá, como nós vimos, através da autotutela e da heterotutela, que é o principal dos efeitos, e por isso nós nós utilizamos algumas aulas para tratar minuciosamente a respeito. Direito à percepção dos frutos, responsabilidade pelos riscos da coisa, retenção, direito de indenização por benfeitorias e eventualmente retenção, e por fim, uso capião. Lá, quando nós tratamos de maneira muito genérica desses 5 efeitos, lá na aula introdutória, eu disse que nós examinaríamos nesse semestre os 4 primeiros. A uso capião somente no segundo semestre, porque a uso capião é uma forma de aquisição também da propriedade, móvel e imóvel, que tem origem no exercício prolongado, acompanhado de alguns outros requisitos de posse pelo pretendente. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o direito à percepção dos frutos, a responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa e também sobre benfeitorias e direito de retenção. A matéria no Código Civil encontra-se regulamentada entre os artigos 1214 a 1222. Então, é desses artigos que nós trataremos na aula de hoje. Bem, então vamos começar com o direito à percepção dos frutos. Os frutos, segundo o artigo 92, parágrafo único do Código Civil, consideram-se acessórios da coisa. E vocês sabem, a regra em relação aos acessórios é seguir o destino do principal. Aplicando essa regra, particularmente no que se diz respeito aos frutos, eu posso dizer que, como regra, os frutos irão sempre pertencer ao proprietário da coisa. Se eles são acessórios da coisa, eles vão pertencer ao proprietário da coisa. Ocorre que, quando a coisa não estiver em poder do proprietário, mas sim em mãos de alguém de boa fé, que imagina ser o proprietário, que desconhece qualquer vício, obstáculo capaz de comprometer o poder que exerce sobre o bem, essa pessoa, esse possuidor da coisa de boa fé, terá direito aos frutos produzidos pela coisa enquanto durar esse comportamento de boa fé. Então vejam, regra: frutos pertencem ao dono da coisa, porque frutos são utilidades produzidas por uma determinada coisa. Se a coisa não estiver com um dono, mas sim com alguém que
imagina ser o dono e o faz desconhecendo qualquer obstáculo, vício que impeça a sua aquisição, os frutos pertencerão a essa pessoa, a esse possuidor de boa fé. Então, a posse de boa fé em relação aos frutos tem a capacidade de alterar a regra geral de que os frutos cabem ao dono da coisa. Bom, dito isso, vamos definir o que vem a ser frutos. Frutos são utilidades que uma coisa determinada periodicamente produz. Eles nascem e renascem da coisa sem acarretar-lhe destruição. Nós temos 3 espécies reconhecidas pela doutrina de frutos: os frutos naturais, os frutos industriais e os frutos civis. Os naturais são aqueles que se desenvolvem e se renovam periodicamente pela força da própria natureza, sem qualquer espécie de intervenção humana. É o caso dos frutos produzidos pelas árvores, as crias dos animais. Não há intervenção humana alguma. Eles simplesmente surgem e se renovam pela própria força orgânica da natureza. Já os industriais são aqueles que surgem a partir da intervenção humana sobre a natureza, como, por exemplo, os bens produzidos por uma determinada indústria, uma fábrica. A produção da fábrica são os frutos que aquele bem produz. Eles surgem e se renovam, porém a renovação e o próprio surgimento e a renovação dependem da intervenção humana. Precisa ter alguém operando o maquinário da fábrica ou controlando remotamente esse maquinário, no caso de robôs, por exemplo, para que o maquinário funcione e os frutos industriais acabem sendo produzidos e colhidos pelo dono. E por fim nós temos os frutos civis, que são as rendas produzidas pela coisa, em virtude da sua utilização por pessoa distinta do dono. Os maiores exemplos são os juros e o aluguel. Então, se eu sou dono de um determinado bem e decido locá-lo a um amigo, a ceder a sua utilização a esse amigo em troca do pagamento mensal de um aluguel, pagamento por parte do locatário, recebimento do aluguel por parte do locador. Esse aluguel consistirá uma espécie de fruto produzido pela coisa. O nascimento desse fruto decorre da utilização do próprio bem por uma pessoa distinta do dono. Então eu resolvo, por livre e espontânea vontade, ceder o uso do meu imóvel a um amigo em troca do recebimento de um aluguel. Esse aluguel será uma utilidade produzida pela coisa.
e vai se incorporar ao meu patrimônio como dono dela. Os juros. Eu empresto uma determinada quantia em dinheiro a alguém na expectativa de receber uma remuneração pela cessão temporária do dinheiro. Ao término do nosso contrato de mútuo, o mutuário, aquele que tomou o empréstimo de dinheiro, terá de me restituir a quantia principal, mais a remuneração pelo fato de eu ter ficado privado da utilização daquele dinheiro durante o período de vigência do contrato, durante o período de vigência do empréstimo. Então, tudo isso se enquadra na categoria frutos. Desde o fruto propriamente dito, a laranja, a maçã produzida pela árvore, até os juros do empréstimo contratado. O que muda é a natureza desses frutos. Nós temos frutos que são naturais, porque nascem e se renovam periodicamente sem intervenção do homem, em razão da própria força da natureza. Frutos industriais, que são aqueles que nascem e se renovam em função da intervenção do homem sobre a natureza. E os frutos civis, que são aqueles produzidos em virtude da cessão temporária de determinado bem à pessoa distinta. Uma espécie de remuneração pela privação do uso de uma determinada coisa. Ok? Ao lado dos frutos, nós temos também na classe das utilidades produzidas pelas coisas os chamados produtos. E no que diferem frutos e produtos? Os frutos, como nós vimos, eles nascem, se renovam, sem acarretar destruição da própria coisa que os produz. Quando eu colho uma maçã numa macieira, eu extraio o fruto sem destruir a coisa. E o fruto irá se renovar dali a algum tempo pela força da natureza. Desde que, evidentemente, a árvore seja minimamente cuidada. A mesma coisa quando eu retiro um bem da linha de produção da minha indústria, eu não estarei prejudicando a produção de frutos industriais futuros. Né? A retirada, a colheita do fruto industrial não vai implicar, como consequência imediata, a destruição da coisa que o produz, no caso, a indústria. E o mesmo vale para os frutos civis. Já os produtos são utilidades que se retiram da coisa, diminuindo-lhes a quantidade, porque eles não são capazes de se reproduzir periodicamente, mesmo com intervenção humana. A gente pode enquadrar nessa classe de produtos as pedras e metais preciosos. À medida em que você extrai e retira a pedra ou metal precioso do subsolo da terra da qual você é dono, eles não se renovam. Você não vai colher novamente. Eu continuo no próximo vídeo.